Então, de fato, eu tenho muitos amigos evangélicos. São amigos, pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, pessoas que eu estimo, que são muito sensíveis, que são gentis, agradáveis. E eu posso dizer, Guto, assim, até com uma certa vergonha, que eu vou em muitos lugares na igreja e sou esnobado. Uhum. Mas ali eu não sou esnobado. Uhum. Eles têm aquele respeito, um carinho que é sincero. Muitas vezes nós, inclusive pessoas que têm autoridade sobre nós, como existe uma hierarquia, elas têm uma atitude de indiferença, de apatia, de snob, snobismo puro, né? E ali não tem. Ali realmente são amigos mesmo. Uhum. E, obviamente, isso não exclui as nossas diferenças teológicas, que são grandes, e algumas delas inconciliáveis. O que eu acho que é diferente do relacionamento que eu tenho com evangélicos, por exemplo, do movimento ecumênico, é que muitas vezes o movimento ecumênico relativiza as diferenças doutrinais para dar a impressão de que elas não existem, né? Para utilizar aqui um exemplo que o meu amigo, o pastor Ângelo Bazzo, uma vez utilizou comigo num programa dele, tem um elefante no meio da sala, mas a gente finge que não tem nada. Isso está errado. Nós temos que abordar as nossas diferenças, ser conscientes delas, respeitar essas diferenças, mas isso não impede que nós tenhamos amizade. Um outro ponto é o seguinte: eu conheço muito bem o movimento evangélico brasileiro, do ponto de vista não só dos atores, dos agentes, mas também do ponto de vista, digamos assim, teológico, nocional. Eu estudei na minha casa, eu tenho toda uma seção só de livros evangélicos que eu estudei para entender como eles pensam, para entender como eles falam. Consigo me fazer entender por eles, que é uma coisa muito difícil. Às vezes um católico e um evangélico não se entendem porque ambos não sabem como funciona o modo de pensar do outro. Sim. Além da carga de revanchismo histórico que existe nisso, que me parece bastante lamentável, porque ninguém é edificado com esse revanchismo. Ele é só, como diz São Paulo na Epístola aos Gálatas, uma obra da carne. Em terceiro lugar, esse fluxo e refluxo, né? Então, muitos católicos se tornando evangélicos e, ao mesmo tempo, muitos evangélicos se tornando católicos. Qual é a minha análise desse fenômeno? Em primeiro lugar, como eu disse no programa do Vilela, eu acho que a igreja evangélica, ela não está realmente crescendo. Acho que ela está inchando. Sim. Porque, diferentemente da igreja católica, a igreja evangélica é uma igreja muito ágil. Então veja, para formar um pastor não precisa de muito tempo. Também não precisa de muita teologia. Eu não preciso ter um espaço sagrado. Eu faço um espaço sagrado em qualquer lugar. Hoje a moda, né, do movimento worship, você pinta um salão de preto, coloca cadeiras mais ou menos confortáveis, um bom data show, uma banda tocando, toca a vida. Igreja católica não é assim, você tem que ter igreja, altar, não sei o que, sacristia, paramentos, liturgia. Só essa questão litúrgica é uma cultura à parte, é todo digamos assim, um aspecto cultural profundíssimo, né? Então, veja, só que, como pro evangelicalismo ter uma cultura pop é fácil, também é muito fácil atrair pessoas superficiais. Então, por exemplo, você consegue levar uma piriguete, um funkeiro, um sambista, um rapaz que não tem muitas ideias claras, ele tem um ambiente envolvente, carinho sincero das pessoas, interesse pela alma deles, etc. Ele vai.
Mas isso não significa que essa ida é uma ida profunda. Para conversão. Ou seja, a gente tem atualmente o fenômeno dos chamados desigrejados, né? Que são pessoas que entram numa comunidade evangélica, depois elas se decepcionam e saem, e se tornam evangélicos não denominacionais. Mais ou menos aquilo que nós chamávamos no passado de católico não praticante. Sim. Com a diferença de que o católico não praticante, ele tem uma estrutura catequética que está impregnada nele, inclusive culturalmente, e esse desigrejado não tem. Ele é muito mais frágil do ponto de vista cultural interno. Sim. Ora, por outro lado, na medida em que no Brasil começou a despontar uma intelectualidade católica verdadeira, que não é perfeita, ela tem muitas lacunas, ela não tem sim suas deficiências. Isso obrigou a que muitos evangélicos tentassem dar uma resposta intelectual que pudesse ser atrativa para o seu público.